Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 147 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos começando hoje o estudo do livro de Jó. E a nossa porção de hoje vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 2. Amém? Se programe no seu dia, é uma leitura rápida, né? Simples, bem básica. Faça ela, medite. Se for possível, faça as suas anotações, as suas observações. Creio que Deus irá falar com você. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 2, dos versos de número 8 até o verso de número 10. Amém? Em Jó, capítulo 2, do 8 ao 10, diz assim: Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então, a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém? Bom, nós estamos estudando hoje, estamos iniciando o livro de Jó. Ele é um livro poético, né? Ele tem uma organização, uma maneira correta, né, na literatura judaica de se escrever, né? E a intenção desse livro é mostrar que Deus pode provar também os seus justos. Deus pode permitir o sofrimento na vida dos seus justos, né? Nós vamos ver no capítulo 1 que Jó, ele não era qualquer pessoa, em dois aspectos. Tanto nos aspectos de bens materiais, né, da sua pessoa, onde ele morava, quanto no aspecto moral e espiritual. Quando nós falamos sobre o aspecto material, sobre quem ele era fisicamente, né, geograficamente, Jó era um homem extremamente rico, né? Jó também era um homem extremamente importante. Aparentemente, ele tinha uma relevância muito importante na sua sociedade. Ele tinha o olhar, a atenção das pessoas aonde ele estava, por causa das grandes fazendas, dos seus bens, da sua prosperidade e também da sua sabedoria. Agora, quando nós falamos sobre o caráter e a espiritualidade de Jó, isso nos surpreende mais ainda. Por quê? Porque Jó, ele não é como qualquer homem. Poucas pessoas na Bíblia vão ter as características que nós encontramos em Jó. Poucas pessoas na Bíblia vão ter o tipo de comportamento que nós vemos em Jó, né? E o que a Bíblia diz sobre Jó? A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, ou seja, ele não se misturava. Todo mundo poderia ir de acordo com o que todos estavam praticando. Todo mundo poderia entrar na moda do tempo. Todo mundo poderia falar as coisas que todos estavam falando da época, frequentar os lugares que todos estavam frequentando, mas Jó não faria igual, certo? Ele também era reto, né? Ou seja, ele não se desviava, ele não perdia o foco, a atenção, né? Jó era um homem temente a Deus, ou seja, ele sabia que Deus, da mesma maneira que era um Deus abençoador, Deus também era um Deus justo, um Deus de juízo, né? E o último atributo dado a Jó é que ele se desviava do mal. Irmãos, nós estamos falando de um homem que não se corrompia, que não enganava as pessoas, que não mentia,
um homem que não ofendia ninguém, que não prejudicava ninguém, um homem que procurava agradar a Deus e que amava o Senhor com todo o seu coração. Os atributos de Jó são tão maravilhosos que eles agradam a Deus. E em reuniões que aparentemente Deus faz nos céus, Deus questiona a Satanás se Satanás tinha reparado em Jó. E é interessante que Deus vai falar algo a respeito de Jó. E o que Deus fala a respeito de Jó é que Jó era um homem incomparável na sua época. Porque ele diz, não há ninguém como ele. Lá no capítulo de número 1, verso 8. Então, nós aprendemos que, da mesma maneira que Deus observa a gente, e ele nos reconhece pelo que nós somos interiormente, Deus não disse para Satanás, você tem visto meu servo Jó, como ele tem sido próspero, abençoado? Não. Você tem visto meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Olha, que coisa interessante, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. O que chama a atenção de Deus para um homem não é os bens que ele possui ou como ele é visto na sociedade política e financeira. O que chama a atenção de Deus para um homem é o seu interior, o seu caráter, né? Bom, Satanás diz que tem visto, porém, Satanás diz que a sua conduta só é perfeita diante de Deus por causa dos bens que ele possui. Então Deus permite Satanás tocar em tudo, e Satanás arranca tudo o que Jó tem em um único dia. Então Jó perde seus camelos, seus jumentos, seus bois, suas terras, e perde também seus servos e os seus filhos. Imagine as dores que Jó sentiu a cada notícia que chegava até ele de que mais alguém havia morrido ou que mais algum animal havia morrido. Porém, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, jogou o pó sobre a sua cabeça e ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, né? Eu não trouxe nada de lá e é assim que eu vou voltar, eu não vou levar nada. Então já estava dizendo, eu não tinha nada quando eu nasci. E por que eu iria reclamar de perder alguma coisa agora? Amados, precisamos pensar mais assim. O que nós tínhamos como quando nós nascemos? Nós não tínhamos nada, né? Bom, depois Satanás se apresentou novamente a Deus. E Deus novamente perguntou, você está reparando, Jó? Porque não há ninguém como ele, né? Será que nós somos, assim como Jó, um destaque aonde nós estamos morando? E nós não estamos falando de toda a terra, porque Jó se destacava em toda a terra. Nós estamos falando do local onde nós moramos. Será que nós somos diferentes das pessoas? Ou será que nós somos como uma boiada que segue tudo que os outros fazem, né? Então Jó vai dizer, bom, lógico que ele ainda vai ser íntegro, justo, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Ele ainda tem saúde. Então Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó. Quando Satanás toca na saúde de Jó, as úlceras, os tumores, as feridas que são abertas no corpo de Jó são tão agoniantes e doloridas que Jó pega um caco de telhas e começa a coçar as suas feridas. A sua mulher, ao ver aquela cena, ela realmente perde a paciência. Nós vimos uma mulher que perdeu todos os bens junto com o marido, perdeu todos os servos e perdeu os seus filhos que ela havia dado à luz. Agora ela vê o seu marido extremamente podre, né? Cheirando mal. Então ela diz para Jó amaldiçoar a Deus e pergunta por que você ainda é íntegro. Que coisa maravilhosa. A nossa integridade não deve existir somente porque Deus tem nos abençoado.
a nossa integridade não deve existir somente porque as pessoas não nos ofendem, porque a nossa vida está indo muito bem. Quando as pessoas realmente são íntegras, mas a sua integridade está condicionada àquilo que elas estão vivendo. Se a família dela estiver tudo bem, se com suas finanças estiver tudo bem, ela é fiel a Deus, ela não questiona a Deus. Mas se as coisas começarem a ir mal, então essa pessoa questiona a Deus. Isso não é integridade, né? Então, Jó, ele vai olhar para a mulher dele e a mulher dele vai dizer: amaldiçoa a Deus. E morre Jó. Porém, Jó, com muita humildade, né, entendendo quem ele é, nós somos pó, amados, nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas Deus, em um mar de misericórdia, nos tem conservado em vida. E Jó entendeu isso. Então a Bíblia diz que Jó fala para ela, você fala como uma doida, mulher. Ele está dizendo, olha, nesse exato momento, você não está bem para poder falar algo sobre Deus ou sobre mim. Então ele diz, nós temos recebido todas as bênçãos de Deus. Deus tem nos abençoado em todas as áreas. E todas as vezes que Deus nos abençoou, nós recebemos as suas bênçãos. Agora Deus decidiu trocar a bênção dele pelo mal. E não vamos receber o mal? Só queremos receber o bem de Deus? Nós só podemos receber o bem, não podemos receber o mal? Já parou para pensar sobre isso? Será que nós só podemos receber o bem de Deus? Será que também não podemos receber o mal? Será que só podemos andar saudáveis? Não podemos ficar enfermos? Deus não pode fazer isso conosco? Não somos todos obras de suas mãos? Não somos todos feituras dele? Ele não pode fazer conosco o que ele bem quer, o que ele bem pretende? Por que somos tão soberbos, tão arrogantes, tão altivos, ao ponto de acharmos que Deus não pode fazer conosco o que ele bem entender? Você faz com os seus bens o que você quer. Você faz com as suas criações o que você bem quer. E Deus não pode fazer o mesmo conosco? Sim, Ele pode. E Ele faz. Ele faz o que Ele quer. E nós precisamos receber o mal de Deus da mesma maneira que recebemos o bem. Com integridade, com seriedade e com muita humildade. Então, quando Deus te colocar no dia mal, não abandone os trabalhos que Ele colocou nas suas mãos. Não pense em abandonar a sua obra ou parar de buscar a sua presença. Não pense em parar de orar, em parar de perseverar, em parar de crer no Senhor. E muito menos em parar de adorá-lo. Porque Ele pode fazer o que Ele quer. E você precisa, eu preciso, nós precisamos receber o mal de Deus da mesma maneira que temos recebido os seus bens. Os 3 amigos de Jó mais chegados vêm até Jó. E sabe o que é interessante? Eles ficam 7 dias e 7 noites sentados ao lado de Jó. E ninguém fala nada, porque todos viam que a dor de Jó era muito grande. Jó sofreu muito, mas ele entendeu que Deus podia fazê-lo sofrer. E quando nós vemos alguém sofrendo como Jó, às vezes é melhor o nosso silêncio do que as nossas palavras. Amém? Nesse momento eu queria orar com você. Queria que você fechasse seus olhos, abrisse seu coração e falasse ao Senhor comigo. Quem sabe o Senhor tem permitido mal sobre a sua vida. E nem sempre nós devemos orar para que Deus remova o mal. Às vezes, precisamos orar para que Deus nos dê graças nas situações difíceis, porque ali Ele pode estar provando a minha e a sua fé. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, Te louvamos e Te bendizemos pela Sua bondade e pela Sua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Transforma, Senhor, as nossas vidas e as nossas histórias. Talvez, Senhor, assim como Jó, o Senhor esteja procurando, eu creio que o Senhor está procurando homens íntegros, retos,
tementes ao Senhor, homens que se desviam do mal. E que o Senhor venha encontrar essas características em nós. Que o Senhor venha encontrar aquilo que te agrada em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, tanto no bem quanto no mal, a mantermos a nossa integridade, a continuarmos adorando o nome do Senhor e a te glorificando. Porque o Senhor é digno de honra, é digno de glória, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos. Nos abençoa, Senhor. Seja conosco e nos ajuda em todos os momentos. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. E se você acha que essa mensagem pode abençoar a vida de mais pessoas, compartilhe com elas. Amém? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Assim todas as manhãs estaremos juntos estudando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.